Então, então tá gravando aí, boa noite oficialmente, né? Ô, professor, desculpa te interromper, mas quem é que tá no restaurante aí? Que é só batida de prata, bicho? Acho que é você, hein, Paulo? Você que estava jantando aí, não é você, não? Ah, o meu prato aqui é de plástico, pô. É para ir mais rápido. Ei, Paulo. Então, ó, vamos lá. A gente vai falar agora, vai começar a falar sobre plano cartesiano, tá? Então, plano cartesiano, par ordenado. Então, mandei um conteúdo para vocês aí, né? Aí falava e tal, como foi, o que é o plano cartesiano, o que é o par ordenado. Eu vou dar uma resumida disso tudo no seguinte, né? Primeiro, quem foi que inventou esse sistema, né? Plano cartesiano. Então, tinha um cara, um filósofo, né? Calma aí. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da letra. Tá aqui, ó. E aumentar aqui também. Então, ó, a gente escreve assim, eu não sei se está escrito assim. Deixa eu ver se está. Não, não tá. Aí tudo bem. Acho que é um acento aqui mesmo, comum. Ó. Então, esse cara, a gente escreve René Descartes, mas na verdade a gente lê René Descartes, tá? Então, quem é esse cara? É um filósofo, né? Na época ele não tinha matemática, o cara era filósofo, era matemático, era filósofo, fazia de tudo um pouco, né? E esse cara, na verdade, ele, na época dele, o que tinha profissão, né? Qual era a profissão que dava fama para a pessoa, tal, né? Era ser do exército, era ser militar, né? Então, e esse René Descartes, ele era meio atrapalhado, assim, nunca teve habilidade para essas coisas, né? Então, o pai dele colocou ele no exército, né? Queria que ele fosse do exército, seguisse aí na carreira, tal. Colocou no exército. Só que ele foi expulso, né? Porque ele era bem atrapalhado e acabava fazendo muitas coisas erradas. Aí ele foi expulso, aí o pai dele foi lá, bancou de novo, falou, não, entra aí, eu quero que você faça parte aí do exército, tá? Aí o comandante já falou, não, coloca esse cara aí no lugar que ele não atrapalha a gente, tá bom? Então ele ficou, em que parte? Ele ficou deixa eu ver aqui, ele ficou posicionando o canhão, imagina só, tem um canhão lá, aqueles canhões, né, que existem lá, tal, antigão desse de filme de pirata, tal, né? Aí ele pegava, colocava a esfera, aquela bola grandona lá que tem, né, dentro do canhão e posicionava o canhão para que acertasse o ângulo certo para acertar o inimigo, né? Só que assim, ele nunca quis machucar ninguém, né, tal. E ele fazia justamente, colocava numa posição, tô ligando outro computador aqui, ele colocava numa posição que de propósito ele errava, né, o alvo dele. Aí ele acabou até sendo expulso de novo do exército, tá? Mas nisso ele ficou pensando, né? O que ele ficou imaginando, né? Será que daria para eu determinar a posição dessa esfera em um momento determinado, né? Em determinado instante do tempo, eu saber qual vai ser a posição dele? Ele ficou pensando nisso. Eu estou tentando ligar aqui, que eu quero ver se eu consigo fazer no outro computador. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu entrar, mas aí eu vou entrar no Meet. Calma aí. Aí ele ficou pensando nisso, né? E ele teve a seguinte ideia, né? Meet, Meet. Deixa eu entrar aqui com outro computador, que eu vou fazer nesse outro computador. Participa.
Calma aí, pessoal, um minutinho. Vou tirar aqui essa tela, vou entrar em outra tela, tá? Vou interromper na tela. Aqui, parar a apresentação, tá? Aí vou começar uma apresentação aqui. Eu tô ali. Eu vou botar aqui. Vocês também. Tá, então vamos lá. Deixa eu achar aqui agora. Ô, professor, esse menino aí é o seu assistente técnico, é? É meu assistente, esse daqui. Não. Desculpa pelo atraso. Por favor. Não, você precisa colocar ali. Ô, Gabriel. Você já tá apresentando. Eu já entendeu? estou apresentando, mas eu quero apresentar aqui, que eu quero ver isso aqui. Tô procurando isso. Pessoal, quem quiser uma pipoquinha, tem sobrando aqui. Você tá comendo pipoca já, Paulo? Então, vocês estão vendo aí? Estão vendo de cabeça para baixo, né? Calma aí, deixa eu colocar assim. Também teria usado. Tá. Esqueci. Calma aí, deixa eu tô perdido aqui, não tô conseguindo. Isso é outra coisa. Então, deixa eu ver. Então, o René Descartes pensou no seguinte. Então, o que ele fazia, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu apagar tudo. É isso daí. Então, mais ou menos, ó, eu vou fazer um desenho aqui, vai ficar, eu desenho super bem, né, mas tudo bem. O que o René Descartes fazia, tá? Tinha o René Descartes, ó, tá vendo aí, ó, os detalhes aí do desenho, né, o desenho com os detalhes assim. Aí tinha o canhão, tá? Aí o que ele fazia? Ele posicionava o canhão para quê? Para acertar aqui os inimigos aqui, né? Então tá aqui, isso aqui, acho que acertou o cara aqui. Então tá aqui. Aí ele posicionava o canhão, né? Para acertar isso daqui. Só que assim, ele justamente não queria, né, acertar. Então ele posicionava de modo para errar o alvo, de propósito. Né? Por isso que ele foi expulso novamente. Mas aí o que ele pensou? Então, por exemplo, tá lá, não sei se vocês estão vendo aí, ó, essa aqui é a trajetória da esfera, né? Então, por exemplo, a bola lá de ferro lá, ela vai indo aqui e vai acertar. Dependendo do ângulo que ele coloca no canhão, vai ficar aí ou de um jeito, ou vai ficar mais longe, vai ficar mais perto, vai atingir lá o alvo ou não. Então, o que ele ficou pensando? Será que tem um modo de eu determinar a posição dessa esfera num determinado instante? Então, por exemplo, como se fosse tirar uma foto, né? Como se fosse tirar uma foto. Então, tá lá a esfera lá em cima, né? Aí ele quer determinar saber isso aqui, ó, né? Então, o que ele percebeu? Ele percebeu o seguinte, que ele precisava de duas medidas, né? A primeira medida, ó, então, de duas medidas, ele precisava de deixa eu colocar de outra cor. Deixa eu apagar essa parte aqui. Ele precisava de duas medidas. A primeira medida seria, vou colocar aqui em vermelho, tá? A distância que essa esfera tá do canhão, tá? E a segunda medida, a distância que essa esfera está do solo. Então, primeira aqui, a distância que a esfera está do canhão, e a segunda, a distância que ela está do solo. Tá? Então, ele percebeu isso. Tá, então o que ele imaginou? Aí eu vou voltar para outro computador aqui, calma aí. Deixa eu só voltar aqui. Sintonia para apresentar. Você clicar aqui. Não, é só você clicar nesse botão. Ah, é verdade. Aí eu vou apresentar outra tela aqui, tá bom? Então, a tela aqui. Você vai usar esses jogos? Vou, deixa aí, que eu vou usar depois mostrar para eles. Então ele pensou no seguinte, ele precisava de duas medidas. Vocês estão vendo aí a tela? Acho que vai ver agora. Então, René Descartes, ele pensou, ele precisava de duas medidas.
Um para medir a distância em relação ao canhão e a outra para medir a distância em relação ao solo. Então, o que ele fez? Ele pegou duas retas numéricas. Então, calma aí, reta numérica. Deixa eu achar uma reta numérica aqui. Rapidinho. Aqui, essa. Essa aqui. Então, ele pegou lá. Deixa eu fazer. Não deu certo? Ué. Calma aí, estou apanhando aqui, mas eu... Copiar a imagem. Aí, agora foi. Vou formatar isso aqui, vou cortar. Formatar, deixar no formato que eu quero. Calma aí, pessoal, rapidinho aqui. Preciso achar uma reta numérica aqui, mas não... Tem que achar um... Aqui. Pronto. Cortar. Então, ó, o que o René Descartes fez? Então, aqui, ele pegou duas retas numéricas. Essa é uma reta. Deixa eu pegar aqui, jogar para trás do texto. Então, essa é uma reta numérica, tá vendo aqui, ó? Aqui é o zero, tô pegando com números inteiros só, tá? À direita do zero estão os positivos, então tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, e à esquerda os negativos. Menos 1, menos 2. Aí ele fez o seguinte, ó. Ele pegou essa reta, olha o que ele fez. Ele colocou duas retas sobrepostas, ó. Então, vou colocar. Tá vendo? Ó. Deixa eu tirar, ó. Tem duas retas numéricas aqui, tá vendo? Tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Aí ele colocou uma sobreposta à outra. Uma sobreposta quer dizer o seguinte, uma em cima da outra, ó, tá vendo? Tô levando ela lá para cima, vai ficar uma em cima da outra. Ó. Ó, ficou perfeito, uma em cima da outra. Só que ele fez o seguinte, uma reta ele deixou parada, fixa. E a outra ele foi girando ela no sentido anti-horário. Anti-horário significa contrário ao sentido do relógio. O relógio, né, trabalha nesse sentido, lembra do ponteiro. Ele vai girar no sentido anti-horário, ou seja, nesse sentido. Tá? Ó, aqui, ó, vai girar para cá. Então, ó, fez mais ou menos isso, ó, tá vendo? Ó. Deixa eu só pegar aqui e jogar atrás também. Aí foi girando no sentido anti-horário, ó. Foi girando, tá vendo? Preste atenção, ó. Ó, tava assim. Tava assim, não é isso? Uma em cima da outra. Uma em cima da outra. Aí ele foi girando no sentido anti-horário, ó. Anti-horário. Aí como foi ficando, ó. Ó. Foi girando, tá vendo? Os positivos estão subindo, os negativos estão descendo. Aí foi girando. Ó, mais, verifique que os positivos estão lá em cima. Né? Opa. Tá lá. Então, não ficou um Abrastemp aí, mas é mais ou menos isso daí, tá? Então, aí formou, até essas duas retas ficarem perpendiculares, né? Mostra aqui, mostra melhor. Por que são perpendiculares? Quando elas formam, tá vendo aqui, ó? Essa aqui, o eixo ficou parado, a reta ficou parada, ele foi girando no sentido anti-horário, até a outra ficar aqui, tá? Então, essas retas perpendiculares é que elas formam ângulos de 90 graus. O encontro dessas retas formam ângulos de 90 graus, tá? Então, aqui à direita estão os positivos, à esquerda os negativos, para cima aqui os positivos e para baixo os negativos. Então, esse aqui é chamado de eixo. Então, essa reta aqui, ó, que ficou na horizontal, essa aqui, ó, horizontal,
tá? É chamado de eixo das abscissas. E essa outra reta que ficou em pé aqui na vertical é chamado eixo das ordenadas. Tudo bem? Isso que está no texto. Então, esse é o tal, em homenagem a ele, foi dado o nome de plano cartesiano. Por que cartesiano? Porque quem inventou foi o René Descartes. Ó, o cartesiano aqui, ó, tá vendo? Cartesiano. Esse é o plano cartesiano. É homenagem ao René Descartes, tá bom? Então, aí esse plano é dividido em 4 quadrantes, né? Esse primeiro aqui a gente chama de primeiro quadrante. Aí ele é nomeado, né, no sentido anti-horário também. Esse aqui é o primeiro quadrante, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, esse aqui é o quarto quadrante, tá? A gente vai nomeando no sentido anti-horário, tá? Aí tem o tal do par ordenado. Então vamos lá, né? Então esse aqui é o plano cartesiano. Então lembre-se que ele criou esse plano para quê? Para representar a posição da esfera em determinado instante, tá? Então aqui, ó, aí tem o que é um par ordenado, né? O que é um par ordenado, né? Então vamos entender a palavra, né? Entender cada parte dessa palavra. Par 30. Bom, então é par ordenado, tá? Par, o que lembra? 2. É um par de números. São 2 números, ok? Ordenada, que é a ordem. Ordenado vem de ordem, tá? Ordenado vem de ordem. Par 2, ordenado vem de ordem. Então, esse par ordenado, ele representa justamente a posição lá. Lembra que eu falei que ele precisava de 2 medidas? Uma medida que era a distância até o canhão e outra medida que é a distância de quem? Da esfera lá, que está lá em cima, está lá em cima. Aí ele quer mostrar isso daí. Quer mostrar a posição dessa esfera. Então ele tinha que ver qual a distância que ela está em relação ao canhão e qual a distância que ela está em relação ao solo. Então são 2 medidas. Esse par de números é que vai determinar. O primeiro número sempre vai ser o que vai determinar a distância até o canhão e o segundo número a distância em relação ao solo. Tá? Então são 2 números em que a ordem diferencia um do outro. Então, por exemplo, o par 2 e 5, ele é diferente, tá? Vou colocar aqui igual, mas daqui a pouco eu já arrumo. Igual, mas eu vou arrumar aqui. Vou colocar um tracinho aqui para diferente. Que cor da linha? Preto, tá? Então, é diferente o par ordenado, diferente de 5 e 2. Tá vendo? São os mesmos valores, só que eles estão em ordem diferente. Então, por exemplo, o que significaria esse par 2 e 5? Tá? No exemplo que eu dei. Então, 2 e 5, então o primeiro número sempre vai representar a distância até o canhão, ou seja, o que está na horizontal, tá? O que está na horizontal aí, ó. Tá? O primeiro número sempre vai representar o que está na horizontal. E o segundo número sempre vai representar o que está na vertical, tá? Ou seja, o primeiro número sempre, quem é a horizontal? A abscissa. Quem é o segundo número? Na vertical, ordenada, tá? Então, aqui, ó, no exemplo que eu dei, esse primeiro número sempre seria a distância até o canhão. Opa, calma aí. Distância até o canhão. O primeiro número sempre representa essa distância. E o segundo número, sempre distância de quem? Da esfera, lá da bola, ó, de ferro. Distância até o solo. Tá? Então é sempre isso daí, ó. Deixa eu só diminuir para ficar assim. Sempre vai ser essa ordem, tá? Não muda isso. O primeiro número sempre está na abscissa. Vou colocar aqui em amarelo, ó. Abscissa horizontal, naquele eixo horizontal. E o segundo número sempre está
que a distância até o Sol está na ordenada. Vou colocar de outra cor aqui, tá? Que está na vertical. Sempre essa ordem, tá? Não muda. O primeiro número sempre está na abscissa, o segundo número sempre está na ordenada. Ou seja, o primeiro número sempre seria a distância em relação ao canhão. Não sei se vocês lembram do desenho lá que eu fiz. Super magnífico aquele desenho. E o segundo número sempre é a distância em relação ao solo, ok? Então, esse é o par ordenado. Então, é diferente, ó. Se eu falar que o par ordenado é 2 e 5, eu estou falando que a distância em relação ao canhão é 2 e a distância em relação ao solo é 5. Se eu falar que o par é que a gente lê 5 e 2, a distância em relação ao canhão é 5 e a distância em relação ao solo é 2. Tá vendo? Não é a mesma esfera, tá? Não é a mesma esfera. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó, deixa eu ver se eu voltar aqui no... Compartilhar aqui no... Ver se aparece aí o... Você está com... É, pode estar aparecendo. Vou ver se eu volto aqui no desenho. Se meu filho não apagou. Acho que ele apagou. Calma, deixa eu ver se ele apagou. Se ele não apagou, a gente já vê. Ele apagou. Mas tá, eu vou... Aqui. Calma, rapidinho. Vamos fazer aqui. Até assim, fica melhor. Ó, só lembrando, então, qual era a ideia aí? Né? Tinha lá o René Descartes, né? Eita lasqueira, tá? Aí ele posicionava, aqui estava o canhão, ele posicionava o canhão e dava o tiro, tá? Né? Aí tá aqui a esfera, tá? Aí ele queria ver a posição dessa esfera. Então ele precisava de duas medidas, ó. A primeira medida, tá? A primeira medida, a distância que essa esfera estava em relação ao canhão. Eu não vou, percebam que eu não vou ver na diagonal, vou ver aqui, ó. Então, como seria que eu projetasse ela aqui no chão, tá vendo aqui, ó? Então, daqui até aqui, essa é a distância em relação ao canhão. Então, esse aqui é o valor, esse aqui, ó, o primeiro número sempre é esse valor. É a distância que a esfera está em relação ao canhão, tá? Então, daqui, ó, pega a posição dela, daqui até aqui, qual a distância que ela está? Então, esse é o primeiro valor, esse é chamado de abscissa. O segundo número ia medir justamente a distância que a esfera está em relação ao solo, ó. Em relação ao solo, esta distância aqui, daqui a aqui, tá? Então, o segundo número sempre representa o valor da ordenada, né? Distância em relação ao solo. Então, o primeiro número sempre está na abscissa, que seria a distância em relação ao canhão, e o segundo número Professor, em nesse relação ao caso solo. aí, o ponto zero aí é onde ele tá, né? No caso, o canhão, vamos pensar, ó. Tá bom? É muito claro, isso aí eu estou fazendo uma... Não é isso, porque senão, mas a bola está saindo daqui e tal. Eu só estou dando para dar um referencial para vocês, entendeu? Tá? Então, ó, o que eu quero saber é justamente isso, tá? Então, se eu, por exemplo, aqui, voltando àquela nossa tela, o 2 e 5, o par 2 e 5, né, a gente chama par ordenado. Par, que são dois números. Ordenado, porque a ordem diferencia um do outro. Ó, deixa eu escrever aqui de novo. Ops. Então, o par 2 e 5 é diferente do par 5 e 2, tá? Por que é diferente? Porque o par 2 e 5 é uma esfera que está a 2 metros de distância em relação ao canhão e 5 metros em relação ao solo, né? Vamos tentar aqui fazer uma representação aqui, se a gente consegue aqui, tá? Vamos pensar, ó. Vou apagar aqui, então, vamos imaginar... Opa! Ó. Vou apagar essa outra parte aqui também. Então, vou pegar aqui, ó, esse primeiro exemplo. Ó.
Ó, então, ó, esse primeiro exemplo, 2 e 5, imagina que é isso daqui, ó. Então, a esfera está a 2 metros. Tá vendo a esfera aqui, ó? Essa é a esfera, ó. Deixa eu marcar, tá vendo? Ela está a 2 metros em relação ao canhão e 5 metros em relação ao solo, tá? Aí, ó, então, é esse daqui, ó. Ó, 2 e 5. Se eu pegar outra esfera, vou tentar colocar de outra cor aqui. Apesar que o desenho não vai ficar muito legal, né? Mas vai assim mesmo. Ó, vamos pegar essa esfera, tá bom? Então, essa esfera está a quantos metros em relação ao canhão? Deixa eu colocar no laranja aqui, ó. Essa esfera está, ó, tá vendo aqui, ó? A distância, ó, da esfera, essa segunda em verde aqui. Aqui, ó, tem 5, tá? E a distância em relação ao solo, ó, 2. Tá vendo? Ó, essa distância aqui é menor. Então, é diferente, tá vendo? A esfera que está a 2 metros de distância do canhão e 5 metros em relação ao solo. Por isso que é o par 2 e 5. Primeiro número sempre aqui, ó, a distância em relação ao canhão. Segundo número, distância em relação ao solo. Seria essa esfera aqui. Então, o par é 2 e 5. Essa outra esfera aqui, ó, esta aqui, ela está a 5 metros em relação ao canhão, a abscissa é 5, e 2 metros em relação ao solo. A ordenada é 2. Então, é essa daqui, tá vendo? As esferas são diferentes, ó. Ó, onde está essa primeira esfera aqui, ó, que é essa daqui. E onde está a segunda, que é essa daqui. Tá vendo? Então, são os mesmos valores, só que a posição das esferas são diferentes. Tá? Então, por isso que é chamado par ordenado, porque a ordem diferencia um do outro. Tá bom? Então, mesmo sendo os mesmos números, 2 e 5, o par 2 e 5 representa essa esfera aqui, ó. Tá? E o par 5 e 2 representa esta outra esfera aqui, ó. Essa que eu estou riscando agora, ó. Vou colocar em vermelho, ó. Ó, vou colocar em vermelho agora. O 2 e 5 é essa daqui, ok? Está a 2 metros em relação ao solo, 5 metros em relação... Oh, desculpa, 2 metros em relação ao canhão, 5 metros em relação ao solo. Já essa outra aqui, que eu vou tentar fazer um verde aqui, ó. Deixa eu apagar. Então, ó, deixa eu apagar aqui. Então, essa daqui, ó, ela está a 5 metros em relação ao canhão, ok? E 2 metros em relação ao solo, tá? Então, seria esse par aqui, ó, 5 e 2, tá? Então, voltando para outra aqui, deixa eu ver se a gente volta aqui. Retomar a apresentação. Então, isso é chamado par ordenado, tá bom? Compartilhar agora. Aí eu vou mostrar para vocês agora uma coisinha mais apresentável, não esse meu desenho aqui. Então, aqui, ó, vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo já? Não, né? Então, vocês estão vendo aí, ó. Então, eu vou tentar dar um zoom aí para dar uma melhoradinha, porque, ó. Opa. Tá? Então, aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, aqui é a abscissa, tá? Ó, a abscissa aqui. E essa daqui é a ordenada. Então, como ficaria a representação do par lá, o 2 e 5? Vamos representar aqui, ó. O par 2, aqui, número, ponto. Então, ó, 2 e 5. Abscissa 2, ordenada 5. Então, tem que ter cuidado o quê? Porque é a esfera, ó, 2 e 5, essa daqui, ó, A. Tá vendo aí o A? Não sei se está aparecendo para vocês, que tenta dar um zoomzinho aí no celular de vocês, para ver se vocês, ó. Então, aqui eu tenho, ó, essa esfera aqui, tá vendo? O ponto A, não sei se vocês estão conseguindo ver, tá em azul aqui, ó. Tá, 2 e 5, por quê, ó? Quanto é, ó? Se eu vier aqui, ó, qual a distância em relação ao canhão? Quem seria o canhão? Aí seria o 0, ó. A posição 0, tanto da abscissa quanto da ordenada. Porque, como eu falei para vocês, ele girou as duas retas e deixou fixo no 0. Então, ele colocou as duas retas, uma sobreposta à outra, fixou no 0 e foi, uma ficou parada e a outra ele foi girando no sentido anti-horário, tá? Então, aqui, ó, é o par 2 e 5.
O par 5 e 2 seria esse daqui, ó. 5 de distância em relação ao canhão, que seria em relação ao, aqui na abscissa, e 2 em relação ao solo, ó. Seria esse ponto B aqui que eu estou colocando. Opa, que eu ia colocar e não deu certo. Estou colocando aqui, ó. 5 e 2. Ó, seria 5 da abscissa, 2 da ordenada. Seria esse ponto aqui, tá? O ponto B. Tá? Então, verifiquem que são os mesmos valores, ó. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui, mas deixa eu dar outro zoom aí para ver se... Ó, tá vendo? Abscissa 2, ordenada 5. Fica um ponto só, tá? É um ponto, não é você riscar no 2 e riscar no 5, não. Seria aqui, ó, só sair do 2 aqui, indo paralelo a esse daqui, reto, em linha reta. E saindo do 5, indo em linha reta para cá, ó, vocês veem que eu estou indo para cá em linha reta e esse está vindo para cá. Onde eles se encontram? Se encontram nesse ponto aqui. Então, esse seria a esfera, porque como se tirasse uma foto nesse momento. Então, qual a distância em relação ao canhão? Você desce aqui, daqui até o zero, 2 unidades. E qual a distância em relação ao solo? Só se você daqui, ó. Daqui até aqui tem quanto? 5 unidades. Então, para aqui é 2 e 5, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui, deixa eu dar um zoom maior. Aqui, ó, nesse canto aqui, ó, nessa parte aqui, na parte superior esquerda aí, tá vendo aqui, ó, o A, 2 e 5, o B, 5 e 2. Deixa eu ver se dá pra... Ó, deixa eu ver se eu consigo trazer ele mais pra cá, ó. Isso. Ó, não ficou muito bom, mas dá para ver, ó. Então, o A aqui, ó, 2 e 5, a abscissa 2, ordenada 5, então o ponto fica aqui, e o B é 5 e 2, a abscissa 5, ordenada 2, o ponto fica aqui, tá? Então, esse daí é o tal do plano cartesiano. Isso aqui é muito importante, pessoal, é muito. Aqui no ensino médio, vocês vão ver, quando a gente vai falar sobre função, então, saber fazer essas representações é fundamental. É fundamental, tá? Então, como ficaria, então, se eu representasse o par, ó? Deixa eu dar uma... Ó, deixa eu ver se eu consigo mudar a cor aqui. Caneta. Então, vocês estão vendo aqui, ó, o par 2 e 5, tá? Deixa eu dar um... Ó, se eu pegasse aqui, ó, então, ó, vejam aqui o A, ó. Se eu caminhar em linha reta, ó, se eu for lá em linha reta para a abscissa, não está muito reto aí, mas tudo bem. Em que número eu caio? Qual a distância daqui até aqui, ó? Ó, 2 unidades. Estão vendo? Opa, risquei. Ó, 2 unidades. Tá? E aqui, ó, se eu for em linha reta para ordenada, não está reta, mas em que valor eu caio aqui, ó? 5 unidades. Então, esse par é o quê? A abscissa é 2 e a ordenada, uma vírgula aí, só uma vírgula, tá? É 5. Tá. Ixi, Maria, são parênteses também, tá? Agora aqui não, ó. No B, se eu for direto para a abscissa, qual a distância daqui até aqui? Ou seja, até o zero. 5 unidades. E a distância daqui, ó, ou seja, qual a altura aqui, né? Que seria a distância até o solo, ó, 2 unidades. Então, o par aqui a abscissa é 5 e a ordenada é... Eita, meu Deus, calma aí. Esse 2 aí ficou horrendo. E a ordenada, então, a abscissa é 5 e a ordenada é 2. Tá? Puxa, 2, tá? 5 e 2. Tá? Então, verifique que são diferentes. Ó. A esfera aqui, ó, A está aqui e a B está aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos pegar lá uns... Deixa eu ver se eu acho... Pego uns exercícios aqui. Então, esse exercício A, por exemplo, ó, o exercício 1. Então, ele fala assim, analise o gráfico abaixo e responda as perguntas.
Então, quais são as perguntas? Qual é a coordenada do ponto E? Então, deixa eu diminuir um pouco mais aqui, senão não dá para a gente ver. Ó. Então, você vem aqui, ó, primeira pergunta, ó, qual é a ordenada do ponto E? Então, ordenada é o quê? Seria o segundo valor, a distância até o solo, né? Então, que seria isso aqui, ó, por exemplo, ó, o E. 0 e menos 1, ó o ponto, tá aqui, ó, tá? Deixa eu ver se eu consigo inserir. Cadê desenho, clipe art? Não, Ô, não dá. professor, Oi, Paulo. aquelas retas ali, você me fala onde é que é pra eu não andar por essas retas, não, que é muito reta demais. Ó, vamos lá, então. Deixa eu aumentar o tamanho da letra. Então, qual é a ordenada do ponto E? Então, o ponto E está aqui, ó. A ordenada é quem, ó? É que não dá para fazer destacar aqui, ó. O ponto E. Vocês estão vendo aqui o ponto E? Então, quanto vale a abscissa? 0. E quanto vale a ordenada? Menos 1. Tá? Então, aqui, ó. 30. Tá? Então, ó, aqui é o menos 1, tá? Então, o ponto E, deixa eu colocar aqui, né? O E, ó. Então, uma coisa, deixa eu explicar também. Como eu represento um par ordenado? Eu represento por uma letra maiúscula, ok? Do nosso alfabeto, entre parênteses, separado por vírgula, tá? Geralmente, quando se for um número 1,5, por exemplo, aí 1,5 e 4. Então, eu coloco 1,5, separado por vírgula, e coloco um ponto de vírgula para separar, tá? Quando tiver um número decimal, a gente usa ponto de vírgula. Então, ó, 0 e menos 1. Esse é o ponto E, tá vendo? Tô vendo ele aqui, ó, esse ponto aqui. Por que 0 da abscissa, ó? Você tá aqui, ó. Ó, vou voltar aqui, acho que eu vou voltar aqui, fica melhor. Deixa eu apagar tudo isso. Não deu certo. Opa, deu. Vou representar o ponto E aqui, tá? Professor, essa aula hoje tá animada, né? Tem até máquina de escrever aí, pô. É um teclado aqui, Paulo. Ó, vamos lá. Então, o ponto E aqui, ó, lá estava assim. Deixa eu pegar aqui. Antes, deixa eu levantar isso aqui. Ó o ponto E. Vai ficar como A aqui, mas ó, é 0. Ó, tá vendo? 0 e menos 1. Tá? Ó, 0 e menos 1. Ó, tá aqui. Deixa eu mostrar atrás. Objeto auxiliar. Cor. Ó, pronto. Então aqui deu. Agora dá para ficar vendo melhor aí, ó. Vocês estão vendo aí, ó? Aqui tá como A, mas na verdade é o mesmo do ponto E lá, ó, 0 e menos 1. Observem aqui, ó, 0, ó. Se você caminhar em linha reta para a abscissa, em que número você cai? No 0, ok? E para a ordenada, qual a distância em relação ao solo? Claro, né? Isso aqui a gente está fazendo subjetivo. Por quê? A distância em relação ao solo, ó, de 0, aqui, ó, menos 1, tá? Então, o par ordenado é 0 e menos 1, tá?
Então, aqui, ó, quanto vale a ordenada? Menos 1, tá? O primeiro número é a abscissa, e o segundo número, que seria a distância em relação ao canhão, porque está aqui, ó, o canhão está aqui embaixo. Se você caminhar em linha reta, põe em cima do canhão, então a distância é 0, tá? Em relação ao canhão. Se o ponto estivesse aqui, por exemplo, ó, aqui no 3, qual seria a distância até o canhão? Ó, tá, o ponto, a esfera está aqui, em relação ao canhão, 3 unidades. Em relação ao solo, ela está em cima do solo, tá vendo? Então seria 0, tá? Então aqui, ó, por exemplo, outro exemplo. Vou colocar esse daqui, ó. Esse ponto C. Qual a distância em relação ao canhão? Ó, eu estou aqui na esfera. Se eu caminhar em linha reta, eu vou achar a distância em relação ao canhão. Ah, tá aqui, ó, que é o 0. Ou seja, ele está em cima do canhão. Se cair, vai cair bem em cima do canhão. Então a distância é 0, tá? E a distância em relação ao solo? Em relação ao solo é aqui, ó. Ah, tem 1 unidade, 2 unidades, tá? Então aqui, ó, deixa eu só... Aqui tem que fazer tudo aquilo de novo, meu Deus. Vou colocar as coordenadas aqui. Isso, tá? Ô, professor, deixa eu só fazer uma pergunta. Só fazer uma pergunta que está dentro do assunto, para ficar mais claro o entendimento. Essa linha que está deitada aí é a abscissa, né? É, abscissa, Paulo. Isso, a abscissa. E essa em pé é a ordenada, né? Isso, é a horizontal. Deitada é a abscissa. Vertical. Aí em pé, vertical, né? É a ordenada. Ah, beleza. Tá bom. Beleza? Então tá aqui, ó. Isso aqui uns pontos, tá? Então, se a gente voltar lá para o exercício, então ele está perguntando qual é a ordenada. A ordenada é só esse segundo valor aqui, tá? O segundo número. Então, lembrem-se disso, ó. Sempre nessa ordem. O primeiro número de um par ordenado, vou até colocar assim, letras garrafais aqui. Ó. O primeiro tem um par ordenado, eu represento entre parênteses, tá? Deixa eu aumentar mais aqui, 200. Então, represento entre parênteses, o primeiro número sempre vai estar na horizontal, reta deitada, né, Paulo? Chamado de abscissa. E o segundo número sempre estará na ordenada. Opa, deixa eu só diminuir um bocadinho aqui. O segundo número sempre estará na ordenada, aqui, ó, tá? Então, primeiro número, ó. Vou até escrever aqui, ó. Opa, não. Tá vendo aqui, ó? O primeiro número sempre está na abscissa. Reta deitada, como diz o Paulo, horizontal. O segundo número sempre está na ordenada, em pé, como diz o Paulo, vertical. Tá bom? Então, o primeiro número sempre está aqui na... Deixa eu diminuir um pouco, senão vai caber. O primeiro número sempre está aqui, ó, na abscissa. Não, como? Abscissa, Paulo, é assim que se escreve, tá? Deixa eu diminuir mais aqui, senão não vai caber. 60. Abscissa, e o segundo número sempre está na ordenada. Tá? Então, o primeiro número é abscissa, eixo horizontal, deitado, e o segundo número sempre está na ordenada, eixo vertical, tá? Em pé, tá? É sempre essa ordem. Tá? Aí tem os exercícios, então aqui está perguntando só qual é a ordenada. Então a ordenada é menos 1, tá? Aí ele fala, e a abscissa do ponto H? Ah, o ponto H está aqui, ó, tá aqui, ó. Deixa eu escrever aqui o H. Ó. Calma. O H, ó, vou colocar o ponto aqui, tá? O H é letra maiúscula. O H é menos 1 e 2. Então, quem é a abscissa? A abscissa do ponto H. A abscissa é o primeiro número, então a abscissa é menos 1. Tá? Deixa eu subir um pouco. Ó. Então, aqui eu vou responder menos 1. Tá? Então, esse é a abscissa do ponto H. Que ponto tem como abscissa o número 3? Então, ó, a abscissa é o primeiro número. Então, ó,
a abscissa do B aqui é 4, a abscissa do H é menos 1, do G é menos 2, do F aqui, tá vendo? É menos 1. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Então, estou procurando a abscissa 3. Ó, então, qual é que tem a abscissa 3? Ó? É o primeiro número, ó. É o C, né? Ó. Quanto é a abscissa do C? 3 e 0. Tem um outro? Ah, o A é... Não, o A não é. Porque quem é o 3, o A é a ordenada que é 3. Ok? Então, aqui, ó, qual é o ponto? O ponto C. Eu vou copiar um aqui, mas só para me ajudar, tá? Aqui é o C. Ponto C que tem a abscissa 3. Que ponto ou pontos pertence ao terceiro quadrante? Então, lembrando aqui, ó, que os quadrantes são contados assim. Esse aqui é o primeiro, onde está o A, o B e o C. O segundo, a gente conta no sentido anti-horário, onde está o H e o G. O terceiro, onde está o F. E o quarto, onde está o E e o D. Então, ele está perguntando que ponto ou pontos pertencem ao terceiro quadrante. O terceiro quadrante, a gente só tem o ponto F. Tá? Então, ponto F. Eu vou copiar um C aqui para me ajudar, mas eu vou colocar um F. Opa. F. Tá? Ponto F, tá? Que pontos possuem somente coordenadas positivas? Só tem coordenadas. Então, assim, a abscissa e a ordenada. As duas juntas são as coordenadas. Isso daí, pessoal, então, se você imaginar o GPS, ele funciona assim, tá? Latitude e longitude são duas coordenadas, tá? Então, eles conseguem a posição da pessoa pela latitude e longitude. Então, são duas coordenadas. Aí é o eixo aí, é o plano cartesiano, tá? Então, ele está perguntando, que pontos possuem somente coordenadas positivas? Então, ó, se você verificar, só no primeiro quadrante as coordenadas serão positivas, ou seja, que tem a abscissa positiva e a ordenada positiva. O C não entra, tá? Porque o C, ele não tem coordenadas positivas. Ah, o zero não é positivo nem negativo. Ok? Então, quais são os pontos que só tem coordenadas positivas? O A, ó, 1 positivo e 3 positivo, e o B, 4 positivo e 2 positivo. Ok? Ah, mas o H tem a ordenada aqui, ó, o 2 é positivo, só que a abscissa não. Então, está perguntando que tem coordenadas positivas. O A e o B. Tá? Só A e B. Eu vou colocar o F aqui, mas eu vou apagar. A e B. Tá? Esses são os pontos. Então, tá aí. Já corrigimos parte do exercício. Eu vou só dar uma dica para vocês. Aqui esse exercício é para escrever, né? Escreva o par ordenado, então eu dou o ponto, e você tem que dar as coordenadas. Tá? Esse exercício 3, o ideal é que vocês façam no papel quadriculado, ok? Faça num papel desse estilo aqui, ó, né? No que está aqui mesmo, né? Aqui, ó. Não sei se vocês têm aí. Se não der para comprar... Professor, eu vou fazer tudo no papel aqui da impressora aqui. Vou imprimir e é isso. Pode ser também. Então, esse é o papel quadriculado, ó. Que aí você desenha o plano cartesiano, como está aqui. Preste atenção que você tem que fazer tanto a abscissa, a horizontal aí, quanto a ordenada, você tem que fazer em cima de uma linha já existente, tá? Não vai colocar fora dessa linha, que aí o papel quadriculado perde o sentido. Tá? Por quê? Porque a distância aqui é a mesma, ó, tá vendo? Uma unidade aqui, tá vendo? Do 0, aqui é 1. Tem que ser a mesma aqui, ó. Você não pode colocar um quadradinho para representar uma unidade aqui na abscissa e 2 quadradinhos para representar uma unidade aqui na ordenada. Não, tem que ser a mesma unidade. A distância é igual, tá? Então, o ideal é que vocês façam no papel quadriculado. Se não tiver, tudo bem, desenhe aí bem bonitinho aí no caderno e faça, tá? E os outros é para só representar também, não precisa. O único que vai ter que fazer no papel quadriculado seria o 3 mesmo, tá bom? Que seria mais ou menos isso daqui, ó. Isso aqui é um papel quadriculado, vocês estão vendo aí, ó. Deixa eu dar um zoom aí maior, ó. Tá vendo?
ficou ruim. Deixa eu criar aqui. Ó. Opa. É que ficou estranho aqui. Ó, isso, tá vendo? Que é o papel quadriculado aqui. Tá? Ficou muito grande, não dá nem para ver direito. Ó, tá vendo aqui? Tá desenhado no papel quadriculado. Tá? É isso aí, pessoal. Então, acho que por hoje a gente fica por aqui. Tá? Então, veja aí, tentem fazer, isso é importante. Aí na próxima aula, que é amanhã, né? E amanhã a gente já corrige esse exercício. Tá? Termina, já corrigimos o primeiro, falta só o segundo.